O Supremo retomou hoje o julgamento sobre as sobras eleitorais, as vagas restantes a serem preenchidas por partidos em eleições proporcionais. Até agora já são 5 votos, 3 a favor da mudança na regra atual e 2 para manter o que está valendo. O julgamento deve ser retomado na próxima semana. Quem acompanhou a sessão foi a repórter Marta Ferreira. O plenário discute se os critérios de distribuição das sobras eleitorais está de acordo com a Constituição. O caso envolve as eleições de deputados e vereadores, em que a escolha se dá pelo sistema proporcional, em que o voto é computado primeiramente para o partido. Assim, a definição de quem é eleito leva em conta, nesta ordem, o quociente eleitoral, o quociente partidário e as sobras. O quociente eleitoral é definido pela soma do número de votos válidos dividida pelo número de cadeiras em disputa na Câmara ou Assembleia. O quociente partidário é o resultado da divisão da soma dos votos válidos de cada partido político ou coligação pelo quociente eleitoral. Só que nem sempre o resultado desse cálculo é um número exato. O resultado pode ser também uma fração. Essas frações são as sobras, e é justamente a divisão dessas sobras o que está em questão. Isso porque em 2021 houve mudanças nas regras de distribuição das sobras. A lei eleitoral estabeleceu que só podem concorrer às vagas da última fase da distribuição das sobras os partidos e candidatos que atingiram um determinado índice do quociente eleitoral. Se essas exigências não forem cumpridas, as cadeiras restantes serão distribuídas aos partidos que apresentarem as maiores médias, o que pode alterar a configuração atual da Câmara dos Deputados. Os partidos Rede Sustentabilidade, PSB, Podemos e Progressistas questionam esses critérios e querem incluir todos que participaram das eleições nessas vagas, independentemente de atingir o índice previsto na lei. Até então, 3 ministros já haviam se manifestado. Ricardo Lewandowski, relator que se aposentou em abril do ano passado, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Todos foram favoráveis à revisão das sobras eleitorais. A única divergência entre os ministros diz respeito a partir de que momento essa decisão passa a valer. Lewandowski entendeu que deve ser aplicada a partir do julgamento da Corte. Já Moraes e Gilmar Mendes defendem que a aplicação seja a partir das eleições de 2022. Na retomada da discussão, o ministro André Mendonça divergiu dos outros ministros, votando para manter a regra de distribuição das sobras eleitorais. No caso dos autos, não visualizo com a devida vênia as posições em contrário a existência de um critério obstativo, arbitrário ou irrazoável. Afinal, por mais de 50 anos, desde a promulgação do Código Eleitoral em 1965 até 2017, vigorou o parâmetro mais restritivo que o ora impugnado. O ministro Alexandre de Moraes reforçou o entendimento dele. Para Moraes, a lei criou uma sucessiva cláusula de desempenho, favorecendo os grandes partidos. Essa discussão é muito importante porque, dependendo dessa discussão, a dificuldade do crescimento de novos partidos, a dificuldade da garantia de uma pluralidade democrática, essa dificuldade vai aumentar. Porque o que se criou com a Lei 14.211 de 2021, o que se criou foi uma sucessiva cláusula de desempenho, ou seja, um favorecimento aos grandes partidos. O ministro Edson Fachin votou no mesmo sentido que o ministro André Mendonça. Entendo que não há, com toda a vênia, violação ao pluralismo político ou partidário, tendo em vista pelo menos 2 fatores. Primeiro, houve participação das minorias nas casas do Congresso. Segundo, a meu modo de ver, e não havendo prova em sentido contrário, não há redução da democracia inclusiva, ou seja, não há redução dos canais de participação política e de mudança social.
O julgamento foi suspenso após o pedido de vista do ministro Nunes Marques. A ministra Carmen Lúcia fez um apelo para que o Supremo tenha uma decisão até o dia 5 de março, antes da renovação das resoluções do Tribunal Superior Eleitoral.